Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, estou aqui para fazer mais uma palestra online para o Grupo Espírita da Prece Chico Xavier, uma casa que eu tenho um carinho enorme. Quero agradecer imensamente ao convite feito pela casa, principalmente pela Márcia Soares, que sempre entra em contato comigo para fazer os agendamentos. Mandar um grande abraço para a Maria do Carmo, dirigente da casa. Quero agradecer imensamente pelo carinho de vocês. E em breve, tomara que a gente possa também estar presencialmente, faz muita falta, a gente ver as pessoas, ter o contato direto com as pessoas. Eu particularmente gosto muito das palestras presenciais. Felizmente, muitas casas já estão voltando. Em breve tenho certeza que o Grupo Espírita da Prece também vai retornar com as suas palestras presenciais. Bom, o tema que eu escolhi para a gente conversar hoje é a família e os animais, um tema que eu gosto bastante de falar, já que eu também faço parte de um centro espírita que fala sobre os animais, que tem como atividade principal o auxílio espiritual aos animais, e felizmente essa casa nos dá uma abertura bastante grande para falar sobre isso. Inclusive outras palestras que eu já fiz teve uma repercussão muito boa, pessoal mandando mensagens, mandando comentários. Então eu agradeço mais uma vez o convite e a abertura desse espaço aqui tão importante para falar desses nossos irmãozinhos menores. Antes da gente começar a nossa conversa de hoje, fazer uma prece de abertura aqui, como normalmente a gente sempre faz nas casas espíritas, quando estamos presencialmente e online também, não é diferente. Então agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais por mais esta oportunidade, por estarmos aqui, ainda que de forma virtual, recebendo as bênçãos do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, que seja uma oportunidade muito preciosa para todos nós recebemos essas bênçãos e falar um pouquinho desses nossos irmãozinhos menores que fazem parte da nossa vida e fazem parte principalmente da nossa família. Que assim seja, graças a Deus. O tema é bem sugestivo, a família e os animais, porque realmente eles fazem parte da nossa família. Hoje em dia quase todo mundo tem um animalzinho em casa, seja um cachorro, seja um gato. Isso é muito importante para a nossa convivência em sociedade, para a nossa convivência, por exemplo, com as crianças. É muito importante a gente ter essa convivência com os nossos irmãozinhos menores, e eles fazem um bem danado para a gente. Quem tem animalzinho em casa sabe do que eu estou falando, sabe o quanto bem eles fazem. Eu tenho aqui atrás de mim uma foto com as minhas cachorrinhas. Infelizmente essa marronzinha aqui já não está mais, partiu recentemente, e deixou um vazio tão grande no meu coração, no coração da minha esposa. Mas temos as outras aí que também fazem parte da nossa família, são os nossos filhos de quatro patas, como eu costumo dizer, e é muito bom ter esse convívio, é muito bom ter essa convivência com os nossos irmãozinhos. Mas vamos falar então sobre o tema de hoje, falar um pouquinho, trazer aqui alguns dados interessantes para a gente refletir. Olha só, 130 milhões de animais no mundo, entre cães, gatos, aves e peixes. Isso a gente contar só os animais que fazem mais parte do nosso convívio, os chamados pets. Isso é um número muito expressivo, para a gente ver o quanto eles fazem, já fazem parte da nossa família, estão presentes nos nossos lares. É um número bastante expressivo. E olha só, o Brasil, segundo o IBGE, ele ocupa o 4º lugar em população total de animais de estimação. Então, está no top 5, como a gente costuma dizer. O Brasil é um dos países onde mais se tem pets, onde mais se tem esses nossos irmãozinhos fazendo parte da nossa família. Eu não gosto muito de chamar de pets, não gosto muito de chamar de animal de estimação, particularmente. Eu acho um termo muito assim... eu prefiro chamar de irmãos menores, como dizia o nosso querido irmão Marcel Benedetti, que idealizou inclusive o trabalho que eu faço parte, o trabalho de assistência espiritual aos animais, porque eles são realmente da nossa família, eles fazem parte da nossa família. Então, negar esse termo de irmãos menores e de nos aproxima muito mais, colocá-los como irmãos, eles nos aproximam muito mais dessa nossa convivência tão harmoniosa e tão gostosa que nós temos com eles. E olha só outro dado bastante interessante, que chama muito atenção e é muito interessante para a nossa reflexão, até mesmo enquanto espíritas. Hoje, segundo essa Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios,
existem cerca de 52 milhões de cães, né, nos lares brasileiros, o que corresponde a 44%. Né? Eu acredito que esse número, né, talvez esteja até desatualizado, eu acredito que esse número tenha até subido mais, né, essa porcentagem principalmente. Né? E também, outro dado, 22 milhões de gatos, o que representa, eles estão presentes, né, em 17% dos lares. Né? Ainda falando sobre os cachorros, ó, é uma média de quase 2 cachorros por domicílio. Né? Eu já passei da média, né? Porque eu tenho aqui hoje eu tenho 3, né? Até pouco tempo tinha 4, né? Mas eu já passei um pouquinho da média. E olha só, cerca de 44 milhões de crianças entre 0 e 14 anos. O que isso significa? O que isso não mostra pra gente? Que hoje existem mais animais, mais cães, principalmente, nos lares brasileiros, do que crianças entre 0 e 14 anos. Né? Se a gente for pensar pelo lado espiritual, isso é bom ou é ruim? Né? Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada a respeito, né? Mas o que tem de mais importante nesse dado, né, para a gente refletir, é o quanto eles representam, o quanto eles estão presentes nas nossas vidas, né? O quanto eles representam, né, o quanto eles são importantes nas nossas vidas. Então, não cabe aqui dizer, é melhor ter uma criança, é melhor ter um cachorro. Né? Eu acho que cada um tem a sua preferência. É uma necessidade, né? É uma necessidade humana, né? Né, da procriação, né, de deixar descendentes. Né? Hoje a gente sabe que também tem muitas famílias, né, que optam por não ter filhos, né? Mas é um dado muito relevante para a gente pensar o quanto eles representam, o quanto eles estão presentes nos nossos lares, o quanto eles são importantes nas nossas vidas. Né? Então não é aqui querer fazer nenhum tipo de julgamento, né, dizer se é melhor ou se é pior, mas é um dado que chama muita atenção. Mais uma informação aqui pra gente, ó. A afirmação que não é meu animal de estimação, é parte da minha família, é um fato positivo. Né? Eu, como falei, eu não gosto muito desse termo de animal de estimação, mas eles fazem parte realmente da nossa família. Né? Porque não nos esqueçamos de que nós estamos nos referindo a um animal, ao nos referirmos ao animal, estamos nos referindo a um membro da família, né? Um grupo, um membro não humano do nosso grupo familiar. Né? É claro, a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Aqueles que, né, eu sou apaixonado por cachorros, né? Não tenho gato por questões, né, meio óbvias, né? Se eu tiver um gato em casa, não vai dar muito certo com as minhas cachorras, né? Elas não vão fazer amizade tão fácil. Se tivesse sido criado junto, né, seria melhor. Né? Mas assim, o fato de eles fazerem parte da nossa família, de serem considerados hoje, né, um membro da nossa família, isso é algo extremamente relevante. Né? É extremamente importante da gente destacar. Porque não adianta a gente querer colocá-los, né? Antigamente, né, até uns 20, 30 anos, né? Cachorro é cachorro, fica no quintal, né, come qualquer coisa. Né? Hoje tem muito cachorro que é melhor tratado que muita gente. Né? A gente não pode se esquecer que eles têm a vida deles, eles têm as características físicas deles, e eles precisam ser tratados como animais, no sentido de respeitar a sua natureza. Né? Se a gente tem, por um lado, pessoas que amam demais os animais, nós temos também os exageros. Né? Pessoas que muitas vezes humanizam os seus animais, né, e acabam colocando na cabecinha deles, né, até para a questão evolutiva deles, né, uma certa confusão. Puxa, eu sou um cachorro, eu sou um humano, né, e aí, muitas vezes, quando esse animalzinho desencarna, ele acaba tendo, né, no plano espiritual, acaba dando trabalho no plano espiritual para os nossos amigos do lado de lá, porque eles, né, foram criados de uma maneira em que eles acabam se confundindo, né, eles acabam perdendo muitas vezes as suas características como animais. Eles não podem perder isso. Né? Então, por isso que é importante, né, aqueles que têm condições, aqueles que podem, né, ter mais de um animal, né, da mesma espécie ou até mesmo espécies diferentes. Né? Por exemplo, 2 cachorros, 2 gatos, ou um cachorro e um gato, quando isso for possível, né? Para eles não perderem as suas características, não perderem as suas características instintivas, por exemplo. Né? A gente sabe que os animais muitas vezes agem, às vezes mais por instinto, mas eles também têm a sua inteligência, e nós humanos, né, nós atingimos um nível evolutivo, né, um nível de inteligência, em que muitas vezes nós perdemos um pouco os nossos instintos. Né? É muito comum, às vezes, a gente ouvir relatos, né, de, por exemplo, em lugares onde tem terremotos, onde tem tsunamis, né, os animais eles saem daquele lugar, né, com muito mais rapidez, porque eles sentem, né, as vibrações da Terra, eles sentem as vibrações, né, da natureza. E nós perdemos um pouco isso. Né? Nós nos desenvolvemos
tanto em alguns aspectos e nós perdemos essa característica instintiva. Então, por isso que é importante nós não deixarmos que eles percam isso, né? Criá-los com carinho, com amor, isso é muito importante, mas respeitar a sua natureza, respeitar a sua característica física, né? E às vezes a gente exagera um pouco na dose, né? É muito comum a gente ouvir relatos de pessoas, não, eu trato ele como meu filho, dorme na minha cama, né? Enfim, tudo isso às vezes é válido, é importante, mas temos que ter alguns cuidados, né? Não vamos exagerar, não vamos colocá-los num lugar em que eles ainda não ocupam. E isso muitas vezes acontece, né? Falando até em relação a seres humanos, com as crianças, né? Às vezes os pais querem colocar as crianças já, às vezes as crianças querem pular fases, né? Não querem mais ser crianças, já querem ser quase adultos, né? E já começam a ter comportamentos de adultos, e isso é prejudicial para o crescimento, para o desenvolvimento daquela criança, né? E isso acontece também com os animais. Por isso que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Aqueles que têm a responsabilidade, né, de ser um tutor de um animalzinho, né, que tenham essa consciência, que eles precisam ser tratados com todo carinho e amor, mas respeitando a sua natureza, respeitando as suas características. O mundo hoje é habitado por muitas pessoas sem sentimentos, né? Por outro lado, os animais são capazes de oferecer carinho puro, sem nada esperar em troca. E essa troca, né, esse amor incondicional que eles têm, é algo fantástico, é algo que quem tem essa possibilidade, né, quem tem quem consegue conviver, né, com um animalzinho e ter essa troca, sabe o quanto isso é benéfico, o quanto isso é importante, né, até mesmo para o nosso crescimento espiritual. Porque muitas vezes, né, como eu falei, a gente perdeu um pouco dos nossos instintos, a gente perdeu um pouco das nossas características instintivas, muito por não observar o comportamento dos animais. Né, você, né, sei lá, você chuta um animal, né, chutar no bom sentido assim, né, você fica bravo com ele porque ele fez xixi no meio da sua cozinha, por exemplo, né, você vai lá, dá um tapinha nele, xinga ele, daqui a 5 minutos ele já esqueceu isso, né, e ele já vem ali todo feliz, né, abanando o rabinho para você, o que mostra, por exemplo, né, que eles têm uma capacidade muito grande de perdoar, né, de amar no sentido de, puxa, eu amo você e por mais que você me maltrate muitas vezes, eu vou continuar te amando. E nós humanos, né, desenvolvemos a nossa inteligência, somos capazes, às vezes, né, de amar as pessoas, só que muitas vezes a gente ama querendo algo em troca. Né? Eu amo uma pessoa, mas porque muitas vezes essa pessoa me proporciona algo, né, de retorno. E o animal ele não espera nada de retorno. Né? Muitas vezes a gente vê, por exemplo, o comportamento de animais que estão em situação de rua, convivendo com humanos em situação de rua, e eles muitas vezes, né, estão ali, por mais dificuldade, né, que estejam passando ali, às vezes passando até fome, mas eles amam incondicionalmente aquele ser humano que está ali. E às vezes aquele ser humano às vezes nem está dando tanta bola para ele. O que também ocorre, né, por outro lado, né, relatos, né, de pessoas que às vezes deixam de ir, humanos, né, que deixam de ir para um abrigo, né, se esquentar, para não deixar o seu animalzinho na rua. Então, essa pessoa com certeza já conseguiu aprender o que é o amor. Esse ser humano, convivendo com esse animal, já está aprendendo o que é o amor. Então essa troca é algo fantástico. E eu, né, de novo, recomendo aqui aqueles que de repente não têm animalzinho em casa, né, que façam, né, essa escolha, porque é algo muito bom, é algo que nos preenche, é algo que faz bem para a nossa alma, para a nossa evolução. Né? E na nossa família, né, falando um pouquinho dessa convivência, né, dos animais na nossa família. Benefícios para a família. São excelentes companheiros de brincadeiras para as crianças. Né? Quem tem criança pequena em casa, né? A gente sempre orienta também. Né? Não adianta pegar, por exemplo, né, para uma criança, pegar um animalzinho mais idoso, né? Adotar um animalzinho mais idoso. Às vezes o animalzinho idoso ele já não tem tanto pique, né? Já não tem tanta energia assim. Um filhote para uma criança é algo maravilhoso. Né? Os dois vão gastar energia, né? Os dois vão se beneficiar. Né? Então, é uma troca fantástica para todo mundo. Acompanhantes imprescindíveis para os idosos. Aí, para um idoso, por exemplo, já seria interessante um animal mais adulto, né? Lógico, não tão velhinho também, porque às vezes o idoso também não vai ter condições de cuidar daquele animalzinho. Mas pegar, por exemplo, um filhote, né, e dar para um idoso, às vezes pode não ser uma experiência tão positiva. Né? Porque às vezes o filhote tem aquela energia para querer gastar e o idoso às vezes já não tem tanto pique assim. Claro que também, né, tem idosos que têm muito mais pique do que muita criança, né? Mas a gente tem que saber, né, dosar essa questão, né? Saber que animal é mais interessante para determinada pessoa.
terapia para pessoas doentes ou com deficiência, né? Também tem trabalhos fantásticos nesse sentido, né? De animais terapeutas, né? Que vão às vezes em hospitais, né? Eu já vi vídeos, né? De um cavalo entrando em hospitais e ali afagando as pessoas, né? Pessoas às vezes em estados terminais, né? E é algo muito bom, né? E ele faz isso com todo amor, com todo carinho, né? Gatos e cachorros também que fazem esse tipo de trabalho, né? São ensinados para isso, né? Obviamente. Então eles nos ajudam também nesse sentido, né? Também tem essa função muito importante. E aí, falando, eles têm essa função importante nas nossas vidas, mas nós temos que também fazer a nossa parte em relação a eles, né? Da mesma forma que a gente vai no médico, nós também temos que levar os nossos animaizinhos regularmente no veterinário, né? Para ver se está tudo bem, fazer exames, dar as vacinas necessárias, né? Vermífugo, enfim. Né? Percebeu algum probleminha ali, já leva no veterinário, não deixe esperar, né? Porque senão, né, aquele probleminha pode se transformar num problemão maior, né? E aí pode ser tarde. Então é muito importante a gente ficar sempre atento, sempre observando o comportamento do animalzinho e levá-lo ao veterinário quando necessário, né? Fazendo a vacinação, né? Obviamente, quando chega, né, o período, né? Proporcionar a ele um lugar próprio na casa, onde ele possa descansar, um local limpo, um local seguro, né? Sem deixá-lo ao relento, né? Por conta de sol, por conta de chuva, né? Então, a gente ter um animalzinho é uma responsabilidade grande. Né? Da mesma forma que ter uma criança em casa é uma responsabilidade, um animalzinho da mesma forma. Então não dá para, por exemplo, eu não tenho tempo, eu fico o dia inteiro fora de casa. Né? Às vezes talvez não seja interessante você ter um animal nesse momento. Se não tiver alguém que possa cuidá-lo, que possa observá-lo atentamente. Né? Claro que a companhia deles é muito importante para a gente, mas se também for ter um animal para também não cuidar direito, né, a gente tem que repensar algumas coisas. Alimentação saudável, né, para os animaizinhos. Nós, né, lá no centro onde eu faço parte, nós sempre incentivamos, né, e aí vai de cada um também, a questão da alimentação natural. Porque a gente sabe que às vezes, né, a ração ela é muito mais prático, né? Você deixa lá a ração para o seu cachorro, põe lá para ele, né? Eu faço isso com as minhas também, porque eu e minha esposa, nós também não temos tanto tempo assim para fazer alimentação natural. Mas, por exemplo, essa minha cachorrinha que desencarnou recentemente, né? Nos últimos dias de vida dela, nós estávamos dando para ela alimentação natural, né? Até para facilitar, né, a questão da ingestão da alimentação, para fortificar ela, né? Porque a gente sabe que às vezes a ração, dependendo também da marca da ração, às vezes ela pode ser prejudicial para o cachorro, no sentido dos conservantes, né? Então, sempre conversar, né, com o seu veterinário a respeito disso, né? Tem muitos veterinários hoje que até indicam, né, que até fazem, né, receitas já preparadas, receitas específicas, né, para o animalzinho, né, para deixar tudo preparado ali para ele. Então é importante ter esse cuidado também em relação à alimentação. Nós temos os cuidados com a gente, né? Temos que cuidar deles da mesma forma, né? Por isso que eu falei, ser um tutor de um animalzinho, ser um tutor de um ser inteligente da criação é uma responsabilidade muito grande. Mas é uma responsabilidade muito gostosa. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo, né, e tem animalzinho em casa, sabe o quanto que é gostoso, né, ter um irmãozinho ali para a gente cuidar, um irmãozinho para a gente, né, observar o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a sua evolução. Né, e nós, enquanto espíritas, sabemos, né, que eles estão aqui e podem voltar para a gente depois. Então, de repente, você está ali ajudando a evolução de um animalzinho que pode, de repente, depois voltar para a gente num outro corpo, né, numa nova vida. Né, aquele mesmo princípio inteligente num novo corpo, né, e aí com todo o seu conhecimento ali, né, deixado ali, né, de uma forma, né, bem sutil, né, e aquilo vai, de alguma forma, vai florescer e de alguma forma isso vai se desenvolver também nas nossas vidas. Bom, já falei um pouquinho, né, de responsabilidades, mas tratemos todos os nossos animais com consideração, como eu falei lá atrás, né? Tratá-los com respeito, com carinho, com amor, mas respeitando as suas características físicas, respeitando a sua natureza. Né? Um cachorro, ele é um cachorro e ele precisa ter comportamentos de cachorro. Né? A gente não pode colocá-los, né, já como um mini ser humano. Né? Às vezes a gente ouve muitas pessoas falando, na próxima encarnação esse meu cachorro já vai vir como um ser humano. Não necessariamente, né? Evolutivamente falando, a gente sabe que os macacos, por exemplo, eles estão muito mais próximos, né, do ser humano do que um cachorro. Mas, dependendo, né, de alguma situação muito específica, né, quem sabe ele já possa vir sim como humano.
Mas por isso, não é por isso que a gente tem que colocar sobre eles uma responsabilidade que eles não têm ainda. Eles ainda são animais, eles ainda estão na fase de animalidade, né? Ainda não são seres humanos e temos que tratá-los como tal, né? Dar limites para eles, educando eles, né? Eu falo pelo meu aqui, esse que está aqui atrás aqui na foto, deixa eu até ampliar aqui a minha foto, o Chorãozinho, de vez em quando ele aparece aqui nas minhas lives, né? Esse pretinho aqui. Né? A gente não consegue, até por ser machinho, né? Ele faz muito xixi dentro de casa. Por mais que você fale para ele, por mais que você dê bronca nele, né? Já chegou num ponto que a gente não consegue mais educá-lo. Ele já está com 7 anos, né? Mas por um desleixo nosso, né? Por culpa nossa mesmo, minha, né? A minha esposa é até mais severa com ele, né? Eu que às vezes sou um pouco mais conivente com algumas coisas que ele faz, com algumas travessuras, mas é importante a gente impor limites, é importante a gente dar a eles uma educação para que eles não façam aquilo que eles bem entender na hora que não deve, né? Então temos que ser responsáveis. Então, quando eu falo responsável, estou falando para mim também, tá? Eu também, nesse sentido, eu deixei um pouco a desejar na educação, na criação, né, do meu filhinho de 4 patas aqui. Confrontemos os erros e os maus comportamentos, né? Lógico, a gente não tem que espancar o cachorro porque ele fez xixi ou cocô no lugar errado, mas mostrar para ele que ele fez algo de errado para que ele, né, na medida do possível, né, não faça de novo. E se for o caso, né, converse com um veterinário, né, mais ainda, com um adestrador, de repente, né? Às vezes é interessante, né? Dependendo do animalzinho, dependendo né, do que ele está fazendo, às vezes é interessante a consulta a um profissional, né, que tem, né, todas as condições, né, de dar informações para a gente nesse sentido. Então é importante, às vezes, consultar um profissional. Não castigá-los e corrigi-los sempre com paciência e amor, né? Como eu falei, não precisa espancar o cachorro porque ele fez xixi, mas também, né, vamos colocar a eles limites, né? Vamos mostrar a eles que eles estão fazendo algo que não pode se repetir, né, naquela situação. Leve-o de férias com você. Aí, né, cabe aqui um parênteses, né? E a gente sabe que, né, não é todo mundo, né, que às vezes tem condições, né, de, por exemplo, sair de férias e levar o seu animalzinho para passear junto, né? Já está no mês de julho agora, julho de 2022, né, que é a data que essa palestra vai ser exibida. Tem muita gente que está saindo de férias, né? Tem muita gente que já está de férias. E é muito importante, né? Aqueles que vão sair de férias, que jamais façam, né, atos cruéis, como a gente vê por aí, né, de pessoas abandonando seus animais. Ah, eu vou sair de férias, então, né, vou largar ele na rua. Sabe? Isso é uma falta de caridade, uma falta de amor, né, gigantesca. Né? Infelizmente, né, cresce muito o número de abandonos de animais em época de férias. Mas aqueles que amam seus animais incondicionalmente, aqueles que tiverem condições, né, de levar de repente o seu animalzinho, né, junto nas férias, né, para passear junto, tenho certeza que vai ser uma experiência fantástica, uma experiência única, né, para aqueles que têm filhos, né, filhos e animais, filhos humanos, né, e animais, né, vai ser uma experiência, tenho certeza, muito boa para ambas as partes, né? Então, na medida do possível, né, levá-los junto nas férias, né, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Tente fazê-lo aparecer em fotos da família, né? Eu tenho um álbum de fotos aqui dos meus, né? Outro dia eu estava até contabilizando aqui só as fotos do pretinho aqui, do Chorão, né? Que é o meu cachorrinho pretinho. Eu tenho mais de 600 fotos dele. Né? Às vezes tá lá, ele tá dormindo, você vê uma pose dele, você vai tirar uma foto. Às vezes eu tô, né, fazendo algumas coisas, né, mexendo em palestra, mexendo em alguma coisa. Ele sobe no meu colo, vou lá, tiro uma foto. Eu gosto muito de tirar foto com ele. Né? E é importante, né? É importante a gente ter essas recordações, a gente guardar, né, uma imagem positiva dos nossos animaizinhos, né? Faz bem para todo mundo. Comente com orgulho todas as habilidades e virtudes dele. Até eu vi essa foto na internet, achei muito interessante, né? Tá aqui um caminhão, né, na enchente, né? E as pessoas estão ali empurrando, então tá o cachorro junto ali, né? Não acho que ele está conseguindo empurrar, né? Mas, né, tem uma outra que eu vi uma vez também, né, de um Fusca, né, uma pessoa mexendo num Fusca, né, estava dizendo assim, qualquer um conserta um Fusca, né, e tinha um cachorro embaixo, né, do Fusca, né, do motor do Fusca olhando ali também, né, lógico, uma brincadeira, mas todas as coisas positivas, né, que os animaizinhos fizeram é legal, né, ó, as minhas já estão aqui latindo, estão aqui bem embaixo de onde eu estou gravando essa palestra. É importante a gente ressaltar, né, as qualidades deles, né, quando eles estão comendo, né. Às vezes o animalzinho é meio preguiçoso para comer. Eu tenho uma aqui, essa que está aqui atrás, a Lilica. Deixa eu ampliar a foto aqui para vocês verem, a branquinha,
que está aqui na foto, ela está bem embaixo aqui da marronzinha. Ela é meio preguiçosa para comer. Sabe? Você tem que ficar meio insistindo. Às vezes ela fica 2, 3 dias sem comer, depois, mas está saudável, né? Graças a Deus. E quando ela está comendo, né? Quando o seu animalzinho estiver comendo, fale para ele, olha que belezinha, olha que legal, come tudo, né? Beba bastante água, né? Incentive-os, né? A beber água, né? Ela também é meio preguiçosa para beber água, né? Porque eles vão gravando isso, né? De uma certa forma isso vai gravando, né? No inconsciente deles ali, e eles vão entendendo, né? Principalmente pela nossa energia, pela nossa vibração, o tom, né? Que a gente falar com eles vão entender que aquilo vai fazer bem para eles. Tem uma coleção de histórias que eu tenho como protagonista e que é sempre bom recordar quando se reúne em família. A gente falou das fotos, né? Até quando, principalmente, né, quando o animalzinho desencarna, né, quando ele parte para o plano espiritual, né, é importante, né, a gente ter, né, uma história legal de se contar dele, né, uma lembrança positiva, né, daquele animalzinho, né, e uma lembrança gostosa, uma lembrança saudável. Né? A gente sabe, principalmente nos primeiros dias, né, quando o animalzinho desencarna, né, fica aquele vazio, né, fica uma sensação bem estranha, né, no nosso coração, né, mas o tempo, né, se encarrega, né, pelo menos de amenizar, né, as feridas, de amenizar aquela dor, né, da separação, mas tenha, né, sempre essas histórias boas para recordar, momentos positivos, né, uma viagem de repente que você tenha feito, um passeio que você tenha feito com ele, né, essa minha marronzinha aqui ela fazia, né, quando eu gravava as lives aqui pro centro, às vezes até para outros centros também, ela sempre estava presente aqui comigo, né? Então esse ambiente, né, onde eu estou aqui fazendo a gravação, né, eu tenho uma recordação muito positiva dela, né, de quando ela estava aqui comigo, né, fazendo as gravações, né, porque esse ambiente onde eu estou aqui, para chegar nele tem que subir uma escada caracol, e dos meus 4, né, que estão aqui, ela era a única que conseguia subir. Né? Então, às vezes eu estava aqui, escutava, né, os passinhos, né, na escada, né, já ficava ali de olho, né, esperando ela vir, e ela ficava aqui do meu lado, né, fazendo assim com o focinho. Então, essas histórias, né, essas recordações são muito importantes, né, são muito importantes para a gente, são muito importantes para o nosso crescimento espiritual. E eu tenho certeza, né, que todo mundo, né, que está assistindo, que tem animalzinho em casa, né, que está com o seu animalzinho ou que já teve um animalzinho, tenho certeza que tem uma história bacana para recordar. Aliás, quem tiver uma historinha bacana, coloca nos comentários, né, na descrição aqui do vídeo. Né? Depois que a palestra vai ao ar, normalmente eu costumo dar uma olhadinha, né, se tem algum comentário, alguma coisa. Né? Manda ali um comentário, né? Tenho certeza que vai fazer muito bem. Né, para compartilhar, né, histórias com os outros vai fazer muito bem para todo mundo. Eu estou falando tudo isso, né, dessa questão dos animais, né, de fazerem parte da nossa família, né, e eu vi um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, lógico que não está falando de animais, mas é um trecho bastante interessante para nós pensarmos a respeito dessa relação que nós temos com eles. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. O homem, por mais vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer uma viva e ardente afeição, e que alcança sublimes proporções. Há entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, que lhes vertem dos corações aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. Então, às vezes a gente pensa que uma pessoa muito cruel, né, uma pessoa que a gente fala, né, de coração peludo, né, às vezes, poxa, essa pessoa não ama ninguém, não gosta de ninguém. E muitas vezes essa pessoa, às vezes ela só tem carinho, às vezes por um animalzinho. Eu escutei uma história uma vez da doutora Ivênia Prada, ela contando que numa sessão mediúnica de desobsessão, tinha lá um espírito muito endurecido, né, muito bravo, né, muito furioso, né, ninguém conseguia, né, auxiliá-lo, né, não vou falar doutrinação, né, que também é uma palavra que não se usa mais no meio espírita, mas tentando ali ajudá-lo, tentando, né, conversar com ele, né, mostrando, né, que a situação dele não fazia bem nem para ele, né, e nem para aquela pessoa que ele estava, né, de alguma forma prejudicando. E aí, numa determinada hora, né, na sessão mediúnica, a médium, né, principal da casa, ela falou que ela viu, né, um espírito, né, desencarnado trazendo um cachorro e mostrou para esse espírito obsessor. E na mesma hora ele se derreteu, né, ele caiu em lágrimas, né, porque aquele animalzinho era o único ser que ele amava nesse mundo. E através daquele animalzinho, levar aquele animalzinho até aquele momento ali,
serviu para ajudá-lo e serviu para que ele saísse daquela situação que estava atrapalhando ele e atrapalhando os outros. Então veja que até nesse ponto, né, até nessas circunstâncias, os animais eles têm uma utilidade muito grande. Né? A gente viu lá a questão dos animais terapeutas. Né? Nesse caso aí, sei lá como é que a gente pode classificar, mas esse animalzinho ajudou aquele irmão, né, a sair daquele estágio, né, ele estava como obsessor, ele acabou sendo beneficiado e acabou sendo encaminhado para o local adequado para ele. Então, por conta de um animalzinho, porque aquele animal era o único ser que ele amava. Né? Então vejo que, às vezes, por mais coração de pedra, né, que o coração peludo que às vezes a pessoa possa ter, né, às vezes por um animalzinho, né, por um ser, entre aspas, né, apenas um animal, ele tem uma devoção, né, um carinho que muitas vezes vai ajudá-lo e vai beneficiá-lo na sua evolução. E olha só esse relato da Revista Espírita, né, a respeito do planeta Júpiter. O homem, habitante de Júpiter, é para os animais uma divindade, mas uma divindade tutelar, que jamais abusa do seu poder para os oprimir. A gente sabe, pelos relatos, né, da própria Revista Espírita, né, que o planeta Júpiter seria, né, um mundo mais evoluído, né, talvez até um mundo feliz, né, naquela classificação que o Kardec colocou. E lá em Júpiter os animais são extremamente respeitados, são amados, ninguém não tem animal abandonado. E mais do que isso, né, os habitantes de Júpiter não comem animais. Eles não se alimentam da carne animal. Eu estou falando aqui muito de cachorro e gato, né, mas quando a gente fala em animais, né, de amor aos animais, deveríamos, né, estender esse amor, deveríamos estender esse carinho a todos os seres. É claro, é mais fácil, né, a gente conviver com um cão, com um gato, né, porque eles estão mais próximos da gente, mas esse amor deveria se estender sobre todas as criaturas e não apenas para os nossos pets, né, como a gente chama carinhosamente. Que a gente estenda esse amor por todos. Ah, mas eu vou ter um cavalo de estimação. Tem muita gente que tem um cavalo como um irmãozinho, como um animal de estimação, vamos colocar assim. Já vi pessoas, né, tendo aqueles porquinhos, né, sabe, aqueles mini pigs, né, e os porcos, né, eles são tão até mais inteligentes que o próprio cachorro. Só que infelizmente, né, na nossa visão extremamente materialista e deturpada, a gente vê um porquinho, uma galinha, um boi como alimento. Não deveríamos ver dessa forma. Mas um dia a gente chega lá, um dia a gente chega nesse nível evolutivo, inclusive para almejar, quem sabe, habitar o planeta Júpiter, porque lá os animais são respeitados, inclusive nessa questão da alimentação. Livro Alvorada do Reino, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Para o homem, o anjo é o gênio que representa a providência divina. E para o animal, o homem é a força que representa a divina bondade. Recorda os elos sagrados que nos ligam uns aos outros na estrada evolutiva e colabora na extinção da crueldade que até hoje pautamos as relações com os nossos irmãos menores. Esse livro é bem antigo, é um dos primeiros livros, né, do Chico Xavier, e desde a década de 30, 40, né, até nas obras do André Luiz também, né, a gente vê relatos nesse sentido, né, da questão de protegermos os animais, né, de fazer por eles, né, aquilo que nós esperamos que os nossos espíritos amigos façam por nós. Né, a gente não tem tanta, né, aquela coisa de, puxa, quero proteger meu animalzinho, quero fazer por ele. A gente não espera tanto, né, dos nossos amigos espirituais, só que muitas vezes a gente não retribui, né, esse carinho, esse amor em relação aos animaizinhos. Né? Então, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, minha família ama e protege os animais. Que a gente tenha esse pensamento sempre, que nós tenhamos o pensamento de que os nossos irmãozinhos menores, eles merecem o nosso carinho, o nosso respeito e fazem parte da nossa família. Família inclui todos os seres, né? Animais, nossos irmãos de humanidade. Então nós temos que ampliar, né, o nosso conceito de família, porque somos todos filhos de Deus e temos o mesmo direito à vida. Então essa era a mensagem que eu tinha, né, para conversarmos hoje, né, a respeito da família e os animais. Está aqui as referências bibliográficas, né, dos livros consultados para essa palestra, né, uma palestra que eu gosto bastante de fazer, que tenho um carinho muito grande por fazer, e espero que de alguma forma, né, tenha tocado o coração de vocês, né, espero que de verdade vocês reflitam a respeito, porque os nossos irmãozinhos animais, os nossos irmãos menores, eles merecem o nosso carinho, o nosso respeito. Para a gente encerrar a nossa palestra de hoje, vamos agradecer a Deus nosso Pai
e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade sagrada de ouvirmos esses ensinamentos deixados pelos nossos amigos espirituais através da doutrina espírita, que a gente reflita a respeito de tudo isso que vimos aqui hoje e que nós possamos colocar em prática essa questão dos nossos animaizinhos como membros da nossa família, como parte da nossa família. Que tratemos eles com respeito, com carinho e com amor, da mesma forma que os nossos amigos espirituais nos tratam também com o mesmo carinho, com o mesmo amor e nos ajudam na nossa evolução. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Muitíssimo obrigado a todos vocês que acompanharam essa palestra. Mais uma vez agradeço o convite do Grupo Espírita da Prece Chico Xavier. Um grande abraço para a Márcia, para a Maria do Carmo, né? E espero que em breve a gente possamos nos encontrar presencialmente novamente, porque faz muita falta, né? As palestras presenciais, faz muita falta a gente ver as pessoas ali, né? Sentir, né, o calor das pessoas no centro, né? É algo muito importante, né? As palestras online, né, estão tendo ainda, né, um papel muito importante, né, porque ainda estamos na pandemia, mas felizmente, né, as casas estão voltando, espero revê-los em breve. Grande abraço a todos, que Jesus esteja sempre presente nos nossos lares e nos nossos corações. Até a próxima.